Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa rodada de sábado, dia 18 de junho de 2022. Separei pra essa rodada 12 jogos, né? Uma rodada aí que a gente vai ter uma grade de jogos bem mais interessante do que foi a semana toda, né? Com os campeonatos europeus de elite aí tudo em término, né? Já acabou aí os campeonatos, só deve voltar acho que daqui 2 meses, né? Se eu não me engano. Então a gente fica muito limitado aí com essas grades de jogos bem fracas, né? Então nesse final de semana aí a gente vai ter uma grade um pouquinho melhor e com isso eu separei aí 12 jogos para vocês e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos, tá bom? Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber conteúdo aí, né? Notificação de todo o conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal BetGreen. E quem puder também deixa um like no vídeo, que é muito importante, tá, galera? O seu like ele fortalece muito o trabalho que eu ofereço aqui no canal BetGreen. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, é só entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, o número vai estar na descrição aqui desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chama lá no WhatsApp que eu vou estar passando informações para vocês sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Como a gente vai ter uma rodada aí com bastante jogos, eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui é da Singapura, né? Campeonato aqui da primeira divisão. Jogo que acontece 6h30 da manhã. Se você não acorda tão cedo, já deixa esquematizado aí para não perder esse palpite, tá? Jogo entre Tanjong Pagar contra Young Lions. Esse jogo aqui que, na minha opinião, é ótimo para gols, né? A gente vai ver na classificação aqui que o time da casa, né, o Tanjong Pagar, está aqui em terceiro lugar, com 24 gols marcados e 22 gols sofridos, 19 pontos até o momento, né? Enquanto o Young Lions é o último colocado, né? Venceu apenas uma, perdeu 6, tem 12 gols marcados e 19 gols sofridos até o momento, né? A defesa bem frágil, a defesa do Tanjong Pagar também não é grande coisa, né? A média aí de 2 gols sofridos por partida, porém tem uma média de gols alta também na marcada, né? Tem uma média de mais de 2 gols marcados por partida. Com isso a gente vai ter duas opções aqui bem interessantes, né, galera? Na minha opinião aí a melhor é o mercado de gols. Grande chance da gente assistir uma partida com 3 gols ou mais. E a gente pode estar indo com a primeira dica, mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo aqui, colocaria aqui o ambos marcam, também tem grande chance de bater. Placar para esse jogo, colocaria 3-2 para o time da casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora Campeonato do Japão, primeira divisão, jogo entre Kawasaki contra Sapporo, jogo 7 horas da manhã, jogo também bem cedo, né? E na minha opinião aí, o Kawasaki jogando em casa aí, grande favorito para vencer esse jogo, né? O time tá aqui em terceiro lugar, né? Tá na busca aí dessa liderança. O time vencendo, pega a liderança de forma momentânea, né? Lembrando que o time vem de 3 tropeços, né? Empatou fora de casa. Aí depois em casa perdeu pro Shonan por 4-0, que foi uma zebraça, e perdeu pro Kyoto fora de casa por 1-0, né? Então acredito que o time não vai querer completar sua quarta, vamos botar assim, quarto jogo com placar assim adverso, né? Acredito que o time não vai querer aí, por exemplo, perder ou empatar esse confronto aí e acabar perdendo a oportunidade de chegar na liderança ou pelo menos encostar, né? Então acredito que tem grande favoritismo aí pro Kawasaki vencer esse jogo. Ainda mais que vai pegar o Sapporo que tá em 11º lugar, né? Uma equipe que vem de 2 derrotas seguidas, né? Até o momento tá com 20 pontos, 4 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, né? Um time que empata bastante, né? O segundo que mais empatou aqui nesse campeonato. O time tem 15 gols marcados, 26 gols sofridos, né? Uma defesa aí bem frágil, enquanto o time do Kawasaki tem 20 gols marcados, 17 gols sofridos, que tá, assim, uma defesa também vazada, né? Tem um gol aí em média por partida, né? Então, um time que sempre sofre gols. Nesse confronto a gente vai ter duas oportunidades, galera. A primeira que eu acho bem mais interessante é o time da casa para vencer, né? Então a gente vai com a dica aí, casa vence como primeira opção. Segunda opção para esse jogo, colocaria aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo tem chance de marcar aí pelo menos um golzinho, né? O time da casa ou o time fora. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro time do Kawasaki. Agora vamos para mais um jogo, agora 9 horas da manhã aqui a gente tem Campeonato da Finlândia, né, primeira divisão, jogo entre Honka contra o Cups, jogo que acontece 9 horas da manhã, jogo na casa do Honka, e que na minha opinião o Cups, mesmo jogando fora de casa, tem favoritismo total para vencer esse jogo, né, o time vai fazendo uma campanha muito boa, até o momento não perdeu, né, 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 17 gols marcados, 5 gols sofridos, 26 pontos até o momento, né. O time tem a vantagem porque tem um jogo a menos do que o HJK Helsinki, né, que tem 11 partidas com a mesma pontuação, né, 26. Então o Cups aí tem chance de ficar na liderança de forma isolada, né? E ter o mesmo número de jogos aí do HJK. O Honka, por sua vez, também faz a campanha boa, né? 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas se a gente for puxar aqui no histórico aqui, a gente vê que o Cups tem um pouquinho de favoritismo, né? Especialmente nos jogos mais recentes, que foram ano passado, né? 3 jogos aqui ano passado, o Cups venceu os 3, né? 1-0, 2-1, 2-1. Então é uma equipe aí que, querendo ou não, né, nessa atual fase, e pegando os jogos mais recentes aí nesse
confronto direto, tem favoritismo aí nesse confronto contra o Honka, né? Então com isso a gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira que eu acho bem interessante aqui é a dica fora ou empate, né? O Cups para vencer ou empatar, né? Fora ou empate, dupla hipótese. Segunda opção para esse jogo aqui, mais de 1,5 gol. Grande chance da gente assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida. Placar para esse jogo, vamos repetir aí o 2-1 que aconteceu bastante vezes, né, nesse confronto. Então 2-1 pro Cups. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter terceira divisão da Noruega, jogo entre Arendal contra Strømmen, jogo que acontece 10 horas da manhã. Nesse confronto aqui a gente tem favoritismo total do Arendal aí, que está fazendo a campanha boa, né? O time está na vice-liderança do campeonato, 23 vitórias seguidas, né? O time até o momento tem 6 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas, 19 gols marcados e 9 gols sofridos. Enquanto o Strømmen está aqui, né, com 3 derrotas seguidas nesse campeonato, o time tem 4 vitórias e 5 derrotas até o momento, 12 pontos, 12 gols marcados e 13 gols sofridos, né? Isso em 9 partidas. E o time não vive uma boa fase, né? No confronto direto ainda tem um pouquinho de favoritismo, né? Só que são jogos um pouco mais distantes, né? Jogos aí eu acho que de 2017, se eu não me engano. 2017. Ó. Teve 2 confrontos aqui, o Storm venceu os 2, né? Mas como a gente tá falando de temporada 2021, 2022, acredito aí que o time do Arendal tem favoritismo para vencer esse jogo, né? A gente vê aqui que o time dos últimos 10 jogos só perdeu uma, empatou 2 e venceu 7. Enquanto o time do Strømmen, nos últimos 10 jogos aí, perdeu 4, venceu 5 e empatou uma, né? Não é a campanha tão ruim assim, né? Só que nos últimos jogos aí tem decepcionado bastante. Com isso, pra gente evitar qualquer tipo de zebra aqui, a gente pode estar pegando o mercado de gols, né? Acredito que o time da casa aí que é favorito tem chance de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais. E o Strømmen, né, pelo confronto direto aí tem um pouquinho de favoritismo, né? E é uma equipe que precisa muito do resultado, também tem chance de marcar um gol. Então, grande chance aí da gente assistir uma partida com 3 gols ou mais. E a gente pode estar indo com a primeira opção aqui, que é a dica, mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo, colocaria aqui ambos marcam. Grande chance aí da gente assistir o gol das duas equipes. Placar para esse jogo, 2-1 para o time da casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da terceira divisão da Noruega. Agora a gente vai ter aqui o jogo entre Eidsvold contra o Hull KISA. Jogo que acontece 10 horas da manhã também, jogo na casa do Eidsvold. E na minha opinião esse jogo aqui vai ser bem interessante também para gols, né? A gente vai ver aí que o time do visitante, o KISA, está na liderança, né? É uma equipe que tem o melhor ataque disparado do campeonato, com 31 gols marcados em 10 partidas, né? E 17 gols sofridos. O time do Eidsvold aí, que é o time da casa, tem 14 gols marcados, 13 gols sofridos. Até o momento está em quarto lugar aqui com 17 pontos. Se a gente for pegar o confronto direto entre essas duas equipes aqui, a gente vê que tem um pouquinho de equilíbrio, né? 2 vitórias do KISA e uma vitória do Eidsvold e 2 empates, né? E sempre batendo aí bastante, ambos marcam, e sempre saindo também bastante gols, né? Na maioria dos jogos aí, 3 gols ou mais. Nesse confronto aqui a gente vai ter 2 opções, né, galera? A primeira opção que eu acho bem interessante é o mercado de gols. Acredito que é jogo bom para 3 gols ou mais, e a gente pode estar indo com a dica, mais de 2,5 gols como primeira opção. Segunda opção para esse jogo, ambos marcam. Acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir gol das duas equipes. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 para o time do KISA, 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a Série B do Brasileirão, jogo entre Grêmio e Sampaio Corrêa, jogo 11 horas da manhã. Nesse confronto aqui acredito muito aí no favoritismo do Grêmio, né? O Grêmio jogando em casa é muito forte e vai em busca aí dessa vitória para poder entrar no G4, né? Pegar o lugar aqui que atualmente é do Sport, né? Sport Recife aí que ainda vai jogar nessa rodada, só que vai jogar fora de casa aí no Clássico Nordestino contra o Náutico, né? Então não é um jogo tão fácil e com isso aí o Grêmio tem total possibilidade, né? E chance de entrar nesse G4 aí nessa rodada, né? Vai pegar o Sampaio Corrêa que tá aqui no meio da tabela, em nono lugar, né, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 13 gols marcados, 13 gols sofridos, 15 pontos até o momento. O Grêmio jogando em casa aqui a gente vai puxar, a gente vai ver que não tem uma campanha tão boa, né? Mas não chega a ser a campanha horrível também, né? São 3 vitórias, 1 empate e uma derrota apenas. Enquanto o Sampaio Corrêa, jogando fora de casa, venceu nenhuma, né? É o time que ainda não venceu aqui junto com mais 3 equipes, né? Jogando fora de casa aí, o time tem 1 empate, 5 derrotas, 2 gols marcados, né, um ataque horrível, e 9 gols sofridos aí, o que dá uma média aí de um pouquinho mais de 1 gol sofrido partida, né? Quase 2 gols sofridos partida. Com isso, a gente vai ter aqui 2 opções bem interessantes, né? A primeira opção que eu acho muito viável, né? Acho que, assim, tô bem confiante, né? É a vitória do Grêmio, né? Acredito que o Grêmio jogando em casa aí vai em busca dessa vitória para poder entrar no G4. Então, a primeira opção aí, casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente vai ver aqui, galera, na tabela rapidinho, que o Grêmio jogando em casa é uma equipe que não toma muitos gols, né? 2 gols sofridos. E enquanto o Sampaio Corrêa fora de casa fez apenas 2 gols. Então, se a gente for ligar uma coisa na outra, é jogo ótimo também pra gente assistir poucos gols, né? Acredito numa partida aí com 1 ou 2 gols no máximo. Então, com isso, a gente pode estar indo com a dica, menos de 2,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro Grêmio, 2-0 casa.
Agora vamos para mais um jogo, Campeonato da Suécia. A gente vai ter a terceira divisão, um jogo entre Gais contra o Varnesborgs, acho que é assim que se pronuncia. Jogo que acontece às 11 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Gais, que na minha opinião tem grande favoritismo para vencer esse jogo, né? O time está na vice-liderança do campeonato, tem a chance de pegar a liderança, já que tem um jogo a menos do que o líder, né, do campeonato aqui, que é o Legionskilles, acho que é assim que se pronuncia. A gente vai ver aqui que o time está com 27 pontos, pode pegar aí 30 pontos vencendo esse jogo, né? E vai pegar a liderança, né? Pega a liderança aí de forma assim, momentânea, né? Vamos dizer. Mas não vai ter um confronto tão fácil porque vai pegar aqui esse time do Varnesborgs, que tá aqui com uma sequência boa, né? De 2 vitórias seguidas, o time tá subindo, né? Chegou a ficar aqui beirando a zona do rebaixamento, com essas 2 vitórias deu uma subida e vai em busca aí de quem sabe mais uma vitória para poder entrar na briga aqui, né? Para chegar no final e brigar aqui entre esses 2 colocados, né? Entre a primeira e a segunda posição do campeonato. Mas acredito que não vai ser tão fácil porque o time do Gais jogando em casa é muito forte, né? Até o momento não perdeu nesse campeonato. 5 vitórias, 2 empates até o momento. Enquanto o time aqui visitante tem 1 vitória apenas, 3 empates e 1 derrota. Então, tipo assim, não tem a campanha tão ruim assim, né? Se a gente for puxar os últimos 10 jogos aqui do Gás, a gente vê que o time não perdeu, né? Foram 6 vitórias e 4 empates. Nesse confronto aqui, a gente vai ter 2 opções bem interessantes, galera. Na minha opinião aqui, a melhor e mais viável é a vitória do time da casa, né? Vitória do Gás. Então a gente pode estar indo com a primeira opção aí, que é a dica: casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols. Placar para esse jogo aqui, eu colocaria 2-1 pro time da casa. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato norueguês da primeira divisão, jogo entre Kristiansund contra Bodoglimt, jogo que acontece 1h da tarde. Nesse confronto aqui acredito que é jogo ótimo para gols, né? Bodoglimt aí todo mundo sabe que tem um ataque muito forte, né? Um ataque muito efetivo, só que o Kristiansund jogando em casa aí é uma equipe que sempre costuma marcar gols na maioria dos seus jogos, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos só teve 3 jogos aqui que o time não marcou gols. E no confronto direto aí, a gente vê que o time marcou gols nos 3 jogos, né? Dos últimos 5 aí jogando em casa. E o Bodoglimt aí sempre marcando gols fora de casa aí nesse confronto direto, né? Então é uma equipe aí que a gente vai ter tudo para assistir 2 gols ou quem sabe até mais. Tem favoritismo para vencer também, né? Quem quiser pegar uma vitória aqui do Bodoglimt também não é ruim, mas eu particularmente prefiro entrar aqui no mercado de gols que eu sinto mais segurança, né? Até mesmo ambos marcam, por exemplo, também é bem interessante para esse jogo. A primeira opção que a gente vai estar entrando aqui é o mercado de gols, né? Eu particularmente senti mais confiança no mercado de gols aqui. É jogo pra gente assistir 3 gols ou mais, quem sabe até o Bodoglimt meteu os 3 gols, né? Então por isso que eu senti até mais confiança. Então a gente vai ter grande oportunidade aí de assistir bastante gols e a gente pode estar indo com a primeira opção aí, que é a dica: mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo, eu colocaria ambos marcam. Acredito que também tem chance aí de assistir gol das 2 equipes. Placar para esse jogo, eu colocaria 3-1 fora, 3-1 pro Bodoglimt. Agora vamos para mais um jogo aqui da Série B do Brasileirão, jogo entre Londrina e Vasco, jogo que acontece 4 horas da tarde. A gente vai ter em campo aí o Vasco, que está invicto nesse campeonato, né? Ainda não perdeu, né? O Vasco até o momento aí tem 6 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. E vamos ter o time da casa aí, que é o Londrina, que está no meio da tabela com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? É um time que oscila bastante, né? Vence, perde, empata, vence, perde. É um time que não consegue ter uma constância, né? Não consegue ter aquele bom desempenho em 2, 3, 4 partidas seguidas. Por isso que está aqui no meio da tabela, né? Se não fosse isso, estaria até brigando aqui pelo G4. O Vasco, por sua vez, aí vai em busca dessa vitória para não se distanciar do líder, que é o Cruzeiro, né? Que já jogou nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira ou foi na quinta? Acho que foi na quinta-feira, né? E venceu, né? Por 2-0. Foi quinta-feira. O time venceu seu jogo por 2-0, então já tá com o Bahia, né, e o Cruzeiro já tem 13 jogos, né, o Vasco por sua vez tem 12, então vai completar 13 jogos e pode pegar a vice-liderança aí e não se distanciar tanto aí do time do Cruzeiro. Então acredito aí que é jogo ótimo pra gente focar aí numa vitória ou talvez até mesmo no empate aí do Vasco, né, na minha opinião são as 2 opções, né, vitória ou empate aí do Vasco nesse jogo. Outro mercado também interessante aqui seria o mercado de gols, né, acredito que vai ser jogo para pelo menos 2 gols ou mais, acredito que o Londrina vai partir para cima, tem chance de marcar um golzinho, e o Vasco jogando fora de casa também tem chance de marcar 1 ou 2 gols. Com isso a gente vai ter 2 opções aqui, né? A primeira que a gente pode estar pegando aqui é a dica fora ou empate, Vasco ou empate. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar entrando aí no mais de 1,5 gols. Acredito que a gente vai ter a oportunidade de assistir pelo menos 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, 2-1 pro Vasco.
Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter Campeonato dos Estados Unidos, né? MLS, Major League Soccer. Jogo entre Seattle contra o Los Angeles FC. Jogo 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui, grande chance da gente assistir gol das duas equipes. E o mercado de gols aqui também é bem interessante, né? Isso porque a gente vai ver que o Los Angeles, que é o time visitante, está na liderança do campeonato, vem de 2 vitórias seguidas. E o Seattle está aqui em 7º lugar, vem de 2 vitórias seguidas também, porém tem 19 pontos, ou seja, diferença de 10 pontos aí do Seattle para o Los Angeles. Só que se a gente for puxar aqui no confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio, né? Pelo menos dos últimos 5 jogos aí, 2 vitórias para o Seattle, 2 vitórias para o Los Angeles FC e um empate. E a gente vê aqui que sempre costuma sair pelo menos 2 gols ou mais nesse confronto. Então nesse jogo aqui de hoje acredito que não vai ser diferente e acredito também que a gente vai ter oportunidade de assistir gol das duas equipes, né? Ainda mais que o Seattle jogando em casa é uma equipe que sempre marca gol, né? Se a gente for ver aqui dos últimos 10 jogos, só teve 2 partidas que o time não marcou gols. E o Los Angeles FC, por sua vez, dos últimos 10 jogos, marcou gols em 9 oportunidades. Só teve esse jogo aqui contra o Colorado Rapids que o time não marcou gols. Então, grande chance da gente assistir gol das duas equipes. E a gente pode estar indo com a primeira opção aí, que é a dica: ambos marcam. Segunda opção para esse jogo, colocaria mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance de sair pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo desse jogo. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o time visitante, né? 2-1 para o Los Angeles FC. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato do Paraguai, primeira divisão, jogo entre 12 de outubro contra o Cerro Porteño, jogo que acontece 5h30 da tarde. Nesse confronto aqui, Cerro Porteño, grande favorito para vencer, né? O time está na vice-liderança do campeonato, está aí na caça do Libertad, né? Que está na liderança aí 45 pontos, diferença de 4 pontos aí para o Cerro Porteño, né? E acredito que o Cerro Porteño aí vai em busca dessa vitória, ainda mais que vai pegar uma equipe fraca, né? Uma equipe que só venceu 2, empatou 8 e perdeu 8 nesse campeonato, que é o 12 de outubro, né? O time tem apenas 14 pontos até o momento, né? 13 gols marcados, 32 gols sofridos, né? Defesa horrível, segunda pior defesa, né? Só fica atrás aqui do Ameliano, enquanto o time do Cerro Porteño aí tem o segundo melhor ataque, né? Ficando atrás apenas do Libertad, né? O time do Cerro Porteño tem 33 gols marcados, uma média muito boa, e 11 gols sofridos. Nesse confronto aqui a gente vai ter 2 opções, né? A primeira opção que eu acho bem interessante é uma vitória do Cerro Porteño, né? Então a gente pode estar indo com a primeira dica aí, Cerro Porteño para vencer, fora vence. Segunda opção para esse jogo bom pra gente assistir 2 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando aí o mais de um gol e meio, que também é bem forte e acredito que tem grande chance de bater. Placar para esse jogo, colocaria aqui 2-1 pro time do Cerro Porteño, né? 2-1 fora. Agora vamos para o nosso último jogo. Agora a gente vai ter um jogo aqui do Brasileirão Série A, jogo entre Santos e Red Bull Bragantino, jogo que acontece 9 horas da noite, né? Nesse confronto aqui a gente vai ter o Santos, que querendo ou não vem de um bom resultado, né? De uma virada aí contra o Juventude fora de casa, e a gente vai ter aí o Red Bull Bragantino, que vem de uma goleada, né? 4-2 aí em cima do Coritiba, né? Então é um time aí que vai vir aí motivado, assim como o Santos também, né? Que conseguiu uma boa vitória. Na classificação a gente vai ver que as duas equipes estão bem parecidas, né? A gente vai ver aqui que são 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas para cada equipe, né? 17 pontos aí. E a gente vê que tem um equilíbrio tão grande aqui, né? Que são 16 gols marcados por Santos e 16 gols marcados por Red Bull Bragantino. A única coisa diferente aqui é a zaga do Bragantino, que é um pouquinho pior, né? Tem 13 gols sofridos, enquanto o Santos tem 11 gols sofridos. Nesse confronto, como a gente vai ter um equilíbrio muito grande, eu particularmente não apontaria um favorito. O melhor mercado que tem aqui para esse jogo, o mercado de gols. Acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir 2 gols na partida, ou até mais. Então a gente pode estar indo com a primeira opção aí, que é a dica, mais de um gol e meio. Segunda opção para esse jogo, colocaria aqui o ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo aqui, arriscaria aí no empate de 1-1. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando aí para vocês aí 2 bilhetes prontos e possivelmente vou estar lançando um bilhete extra aí com a odd um pouco mais elevada, tá show? Primeiro bilhete é esse daqui, ó. Whenever you feel like you're about to sink, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign.